Eu considero sim a OSC uma empresa muito inovadora. E graças a Deus, desde 1981, por algum motivo, os meus líderes e as equipes gerenciais na época da Tenente, depois com a Odebrecht, sempre me deram muito espaço de inovação. Bem-vindos ao Conexão OSC, o podcast de entrevistas dedicado a temas relevantes de engenharia e inovação, criado pelo Programa de Inovação OSCIN. O nosso entrevistado de hoje é o engenheiro Jacques Rajgorodski, especialista em processos construtivos, engenharia offshore, montagem industrial e movimentação de cargas pesadas, com 37 anos de experiência e mais de 40 anos de organização. Meu nome é Jacques Rajgorodski, sou brasileiro, paulistano, estudei tanto na época ginásio, colegial em São Paulo. Colegial eu fiz na Escola Bandeirantes, que era uma escola muito tradicional, muito puxada. Ginásio eu fiz numa escola experimental, judaica. E faculdade eu estudei na Escola Politécnica da USP, formei em Engenharia Civil no ano de 1976. Essa minha formação como engenheiro. Durante a faculdade, eu fui formado, mesmo durante o colegial, eu fiz estágio na construtora que meu pai e meu tio possuíam naquela época. Então, tive uma formação muito voltada a método construtivo e planejamento de obras civis de construção de prédios, de edifícios e casas populares. Durante o último ano da faculdade, como essa empresa do meu pai e meu tio acabou falindo, né, quebrando, eu procurei um estágio e acabei indo para um estágio como calculista de estrutura metálica na Cobrap, que era um dos filhotes, vamos dizer assim, da CSN. Tinha a FEM, a Fábrica de Estrutura Metálica, tinha a Cobrap, que era o projeto de siderurgia de estruturas metálicas. E durante esse estágio, depois eu me formei como engenheiro, eu trabalhei como 2 anos e meio como calculista na Cobrap, me dedicando aos edifícios da aciaria da Cosipa, principalmente, onde tinha pontos rolantes de 250 toneladas, era uma estrutura bem pesada. O edifício da aciaria e todas as modificações daquele edifício naquela época ficaram sobre a minha responsabilidade. Depois de 2 anos sem trabalhar como engenheiro, onde eu me mudei para o sul de Minas, eu acabei retornando à engenharia no canteiro de Paranaguá, na construção das primeiras grandes plataformas de petróleo, as primeiras grandes plataformas fixas de construção no Brasil, né? Então, no ano de 1981, em março de 81, eu entrei na Tenente e eu fui trabalhar no canteiro de Paranaguá. Interessante que ali no canteiro de Paranaguá era uma escola. Ali eu sempre digo para quem me conhece que ali era uma grande escola onde o Brasil, a Petrobras, o Brasil, estão fazendo um grande esforço de capacitação profissional. Era uma obra muito grande, com 5.000 pessoas. Era uma obra que nós estávamos fazendo 2 jaquetas enormes, a jaqueta de Namorado 2, a jaqueta de Cherny 1. A jaqueta de Namorado 2, ela pesou 16.000 toneladas, ela era muito grande, e a jaqueta de Cherny também era grande, 12.000 toneladas, um pouco menor. A jaqueta de Namorado era para uma lâmina d'água de 170 metros, então ela tinha 180 metros de altura quando ela estava em pé, essa torre. E ela deitada tinha 60 metros de altura, por 60 de largura na sua base. Era muito grande. Então, eu cheguei no canteiro como um calculista de estrutura metálica que sabia falar muito bem inglês, porque eu havia viajado muito tempo de carona pela Europa, tinha feito muitas viagens no meu período escolar de faculdade. Então, eu tinha essa facilidade do inglês. E lá, no canteiro de Paranaguá, existia, vamos dizer, uma transferência de tecnologia da RDL, que é a Redpath Long, e ela já tinha experiência de ter construído muitas plataformas de aço para o Mar do Norte. Então, nós tínhamos os ingleses e a Herema na instalação era o nosso consórcio, né, com a FEM, que era a Fábrica de Estrutura Metálica. Então, quando eu fui parar no canteiro de Paranaguá, é interessante que, né, já nessa época, a metodologia construtiva era o que primava o meu aprendizado ali. Porque ali no canteiro tinha acabado de chegar junto comigo um australiano muito famoso
que ele já tinha construído várias grandes plataformas na Inglaterra. E a missão dele era antecipar, era recuperar um ano de atraso no nosso projeto de namorado, que tinha sido completamente revisado devido a um problema nas fundações, um problema nas estacas, que forçou um reprojeto de toda a plataforma, acrescentando muitas estacas, muitas luas de estacas, e com isso o empreendimento estava muito atrasado, e esse australiano chegou lá no canteiro de Paranaguá com a missão de modificar o processo construtivo de forma a agilizar a construção daquela plataforma. Então, na minha formação, eu diria que a minha formação como engenheiro, além da formação, vamos dizer, nas escolas, né, na faculdade, quando eu cheguei no canteiro de Paranaguá, o canteiro de Paranaguá realmente foi uma grande escola para nós, porque nós tínhamos lá 3 grandes calculistas de estrutura metálica ingleses, e nós tínhamos esse Johnston, que era esse australiano. Então, a partir daí, dessa formação, da construção, do embarque dessas plataformas aí de namorado de Cherny, eu continuei na área offshore, eu aprendi a fazer propostas, né, para a Petrobras, quando nós fomos para a sede, ainda era no prédio da Tenente lá no Morumbi, e depois nós ganhamos as plataformas do Polo Nordeste, plataformas fixas, e durante o projeto dessa plataforma, a Odebrecht adquiriu a Tenente, e nós mesclamos as equipes offshore que a Odebrecht e a Tenente possuíam, principalmente na área de plataformas fixas. Depois disso, dentro do grupo, continuando como Tenente, eu fui para a sede e eu passei a dar apoio técnico para todas as propostas e para os contratos em andamento. Sempre com vamos dizer, com esse viés de processos construtivos, de melhoria na produtividade, de segurança, envolvendo cálculo estrutural. Então, a minha formação, em termos de formação técnica e o desenvolvimento dentro da empresa, sempre esteve ligado a essas áreas. Quando nós compramos canteiro na Inglaterra, quando nós fomos canteiro de Portugal, e quando nós entramos na execução das plataformas flutuantes, quando o petróleo do Brasil deixou de ser em águas rasas, então nós fomos adaptando o nosso conhecimento e envolvendo muito a parte naval, engenharia naval, a engenharia civil, a questão de conhecimento, vamos dizer, das normas navais e do movimento no mar, e de um modo geral, eu passei a dar, então, um apoio nessas áreas de movimentação de carga pesada, e dentro do grupo, da área de infraestrutura, normalmente, quando se deparava com algum problema, seja em pontes, depois mais tarde na cobertura dos estádios da Copa, que envolvia estrutura metálica, então, normalmente, os colegas da infraestrutura me requisitavam para apoiar nessa parte de metálica, seja na parte de projeto, seja na parte de cálculo, seja na parte de procedimento. E esse eu poderia dizer, que isso que acabou me formando tecnicamente, além da parte, claro, computacional, que quando eu entrei na Tenente, nós íamos para Curitiba rodar os programas, ainda na época do cartão perfurado, né, que eu e Vladimir, a nossa missão era verificar aqueles painéis, que a gente fazia uns painéis no chão, de 60 metros de comprimento, e eles iam ser verticalizados, e nós tínhamos que calcular, né, esses painéis de 700 toneladas, até nós fizemos o nosso recorde lá, foi 1.100 toneladas, e nós verticalizamos ou com 4 ou com 5 guindastes. E é isso que o Johnston, esse australiano, ele implantou em Paranaguá. Com base na sua experiência profissional na OSC, que projetos você destacaria como mais notáveis em relação às metodologias construtivas inovadoras aplicadas, nos quais a engenharia empregada trouxe um diferencial de valor ao empreendimento? Essa pergunta é muito difícil de responder. Que me lembro, em todos os contratos, ao longo de toda a história, em todas as propostas, nós sempre tivemos um viés inovador. Então, mesmo pelo que eu expliquei de Namorado de Cherny, na época das primeiras obras que eu entrei em Paranaguá, em 81 até 84, como eu já lhes falei na questão anterior, a metodologia que foi empregada, construtiva, ela trouxe uma grande economia no prazo e pôde antecipar o final da construção da plataforma. Na verdade, para que essa alteração de processo construtivo fosse possível, nós tivemos que verticalizar painéis muito mais altos do que os previstos, porque os painéis estruturalmente eles não se aguentavam, né, aquele vão de giro, né, principalmente na horizontal. Então, com isso, nós tínhamos que agregar guindastes que pegavam no meio do painel, caminhando pela lateral, e girávamos ou até 45 até 60 graus com auxílio desses guindastes, que tinham que pegar forças constantes para que estruturalmente o painel na horizontal e ao longo da verticalização ele pudesse ser verticalizado com segurança. E depois esses guindastes abandonavam a operação de 60 graus até o final,
nós terminávamos de rotacionar esses painéis enormes, 700 toneladas, batemos um recorde de 1.100 toneladas, girando dessa forma. E além disso, como a espinha central dessas plataformas, elas tinham nós muito complexos, com muitos stubs, que nós chamávamos, que são os pedacinhos de tubo já soldados no nó, que seriam os bracings, seriam todos os travamentos daquele nó, e isso interferia com o sistema de macaco de areia, o sistema de sustentação da plataforma ao longo da construção da jaqueta. Então nós tivemos que é isso que era o pulo do gato, que nós tínhamos que, além de verticalizar esses painéis enormes, com 60 metros de altura, nós também tínhamos que, logo após a sua verticalização, logo após verticalizar esses painéis, nós tínhamos que deslocar esses painéis 2,5 metros para a lateral, com os guindastes segurando, com os estais segurando, e também com um sistema de macaqueamento no pé das celas, que pudesse permitir essa translação de 2,5 metros. Esse conjunto de ações é que alterou completamente o método construtivo dessa jaqueta e que propiciou a pré-montagem muito maior e soldas de campo ainda com os painéis no chão, próximos ao chão, com muito maior produtividade e muito melhor qualidade, sem a necessidade de andaimes lá no alto, tá certo? Então, para que isso fosse possível, vamos dizer, os sistemas de load cell do guindaste, eles tinham que ter uma central de load cell, nós tínhamos uma central telefônica, com fone de ouvido e microfone, uma central de load cell, e o Cisino, que controlava a ação dos guindastes, podia conversar com cada um dos operadores de cada guindaste e pedindo que um acelerasse, que o outro parasse, e ao longo do giro, cada guindaste ia pegando as suas cargas, conforme nós tínhamos calculado teoricamente nos modelos estruturais. Então, isso, vamos dizer, foi uma inovação muito grande para nós, vamos dizer, tudo ali era inovação, nós tínhamos que aprender a calcular essas coisas, nós tínhamos que aprender a manusear, a fazer essas operações, a lidar com cabos de aço estais, com blocos nós tínhamos um bloco de rodana de 8 pernas, né? Então eram 4 rodanas, então eram 8 pernas de cabo de 1,25, fazendo os estais. Nós tínhamos, vamos dizer, uma quantidade muito grande de acessórios e de equipamentos executando esse tipo de atividades. Além disso, claro, o embarque dessas plataformas, a parte topográfica, que o controle dimensional era muito rigoroso, a parte de solda, a parte de qualidade de soldagem, a parte metalúrgica, então isso tudo foi muita inovação. Eu diria que é uma capacitação completa no mercado, né, que a Tenergy, naquela época, vivenciou, impulsionado pela Petrobras e pela política brasileira de offshore, tá certo? Depois, no decorrer desses projetos, nós aprendemos a projetar essas plataformas no Brasil. Depois nós fomos para a parte marítima, como já mencionei, e cada momento sempre houve inovações tecnológicas. Quando nós usamos o CAD Pipe a primeira vez para detalhar as tubulações em marimbar, isso foi em 88, nós íamos buscar no banco de dados o número de estoque da Petrobras, nós íamos pegar peso, área de pintura, e nós fazíamos com o AutoCAD inteligente o shop drawing dos spools. Isso naquela época era uma inovação muito grande, nós trabalhamos demais para conseguir executar aquilo ali. Era muito difícil para nós naquela época lidar com isso. Hoje em dia, mesmo quando usamos o CAD Pipe, o SpoolGen, que é tão corriqueiro para nós, mais para frente um pouco, em 94, 95, na duplicação da Copesul, nós fomos usar pela primeira vez o SpoolGen. O SpoolGen eram 2 hardlocks que custavam $100 mil naquela época. Era muita responsabilidade usar o SpoolGen, e nós estudamos, e na nossa engenharia de campo nós usamos o SpoolGen com sucesso enorme, Marco Reis e toda a equipe que estava lá na duplicação da Copesul, Sidney, todos que estávamos lá, usando pela primeira vez um software tão capaz como era e é, né, o SpoolGen. Então as maquetes 3D passaram a funcionar de forma real para nós desde aquele período, né, e foi sempre um crescente de inovação. Eu diria, é difícil essa pergunta, mas eu diria que em termos de, vamos dizer, de ganho, né, vamos dizer, em termos de vencer concorrências, é claro que a PRA1 foi uma inovação total. A PRA1, quando nós pré-instalamos os módulos em terra, unimos os módulos em terra, alteramos o projeto básico da Petrobras e conseguimos, com isso, usando pela primeira vez StrandX para içar um módulo de 1.400 toneladas, que nós nunca havíamos feito, nunca tivemos dentro do nosso canteiro de construção uns SPMTs, né, como nós tivemos em PRA1, e, vamos dizer, ao longo de todo esse projeto de inovação, tudo estava baseado no fato de não necessitarmos de um flotel, economizando na época $20 milhões, e assim nós poderíamos fazer a interligação das plataformas no mar usando apenas o navio de instalação, que no caso era a Tialf, que é um dos maiores do mundo, com 2 guindastes de 7 mil toneladas, e nós colocamos a bordo da Tialf 500 colaboradores. A Tialf tem acomodação para 800 pessoas, nós colocamos 500 pessoas durante 7 dias, nós precisaríamos deixar a nossa plataforma viva, que significava fechar o anel de incêndio, instalar as bombas de incêndio, significava fazer
o catering, deixar toda a parte de geração de energia, de vida a bordo, seja nas acomodações da própria plataforma, seja nas acomodações temporárias que nós ali colocamos, nós tínhamos que deixar a plataforma viva em 7 dias, porque a TIALF iria embora, e homologar o L ponto. Tudo isso nós fizemos um regime de planejamento de parada, uma equipe que estava estudando todos esses temas e cada atividade, todos os recursos por hora, né? A nível de planejamento horário, e com isso um estudo eu diria, de 8 meses, com alterações de projeto, com tudo que pudesse facilitar lá no mar, essa interligação, né? E tudo que envolvia as atividades consideradas prioritárias para deixar a plataforma viva em 7 dias. Esse planejamento, essa inovação que desde a época da proposta já foi concebido e evitando assim o FOTEL, isso é uma inovação muito grande para nós, muito grande mesmo. Então, com certeza, o projeto de PRA1 ele foi inovador em todos os aspectos. Teria que ter uma palestra, um podcast somente sobre PRA1 para compreender. E logo em seguida, também em São Roque do Paraguaçu, o PRA1 nós instalamos no mar em 2007. E logo em seguida, uns 2 anos depois, nós, também em consórcio com a UTC, nós fizemos, agora aqui no caso junto com a Queiroz, a execução de 2 GCAPs. E essas 2 GCAPs também foi um projeto muito inovador. Então, a construção das GCAPs, o sistema de lançamento, o sistema, toda a parte, vamos dizer, metalúrgica, de solda das pernas, com aço sem KSI, aquela viga de cantilever gigante, e todo também a torre de perfuração para pré-sal em águas rasas, com toda uma automação que a Petrobras queria implantar nessa plataforma, ela foi toda inovadora ao ponto da própria Lei Tourneau considerar que essa plataforma era um novo modelo, de tão inovador e de tanta alteração que foi feita, de peso, inclusive, na plataforma, de arranjo, de layout, para automatizar tudo que a Petrobras desejava automatizar nessa plataforma. Então, é uma plataforma que não é um padrão, vamos dizer que foi pego um standard, que foi escolhido a Lei Tourneau entre os vendedores da Petrobras, né? E que, no fim, ela propiciou muita inovação. Eu diria que todo o esforço da Odebrecht vamos dizer, na concepção do estaleiro Enseada, no seu layout, em tudo que foi ali concebido depois, mesmo antes da entrada da Kawasaki, e depois com a Kawasaki, aquilo foi realmente uma das maiores inovações que o grupo offshore da Odebrecht já realizou, porque nós conseguimos captar, assimilar muita tecnologia moderna, estado da arte da Kawasaki, e foi implantado no Enseada. Está no DNA do Enseada, no seu layout, em todos os equipamentos que hoje nós possuímos lá. Aí é uma também das maiores inovações que nós realizamos. Então, em termos de metodologia construtiva, eu diria que, na minha opinião, a própria construção do Namorado 2 de Cherne 1 e toda a concepção do canteiro de Paranaguá, e depois PRA1 e a GCAPs, eu acredito que foram os maiores exemplos de inovação em processo construtivo. O embarque da jaqueta de namorado, agora estava revendo na minha memória, né? Para vocês terem uma ideia, aquele embarque de 16 mil toneladas, nós aprendemos com os engenheiros da RDL a calcular aquele loadout e com os engenheiros da REREMA também. Então, os engenheiros da RDL nos ensinaram a entender as cartas náuticas, né, vamos dizer, as informações náuticas da balsa, que no caso era a H110 da REREMA, o que significava e o que era o lastreamento, e como a gente combatia a maré e como a gente combatia a entrada de carga da jaqueta ou dos decks na entrada na balsa. Toda vamos dizer, esse conhecimento que nós como engenheiros civis não tínhamos. Então nós aprendemos isso, não é assim algo extremamente difícil, e na época nós programamos nas calculadoras 41CV da HP, e nós tínhamos aquelas impressorinhas térmicas, nós estamos em 1981, isso era antes do advento do PC, só existiam os computadores de grande porte, da IBM, da Controdata, então nós não tínhamos no país condições de fazer isso de outra forma. Então nós aprendemos tudo isso calculando na 41CV. Recordando também o lançamento da GCAP, ficou muito mais famoso tudo o que nós estudamos de como usar a balsa BGL2 para lançar a GCAP. É claro que aquilo foi uma grande inovação, é muito conhecida, eu quase não citei na resposta anterior, mas vamos dizer, nós fizemos todos os ensaios teóricos antes, na época da proposta, nós tínhamos uma verba para fazer o modelo reduzido, nós fizemos o modelo reduzido e nós conseguimos com 3 softwares, a gente conseguiu então
calibrar o modelo matemático com base nos dados do modelo reduzido e com isso pudemos projetar com bastante segurança todo o lançamento das GCAPs que são tão conhecidos que não preciso mencionar aqui. Houve alguma experiência na sua carreira em que um erro trouxe consequências inesperadas, mas que proporcionou ganhos à empresa e serviu como aprendizado, posteriormente replicado em outras obras? Com relação a erros, nossa, só não erra quem não faz, não é? É dos erros, dos acidentes e desses perigos que a gente percebe o quanto seguro que nós temos que fazer os nossos procedimentos, para que a gente tenha sempre na manga uma reserva estrutural, uma reserva de contingência para todas as coisas que a gente faz. Essas cargas são brutas e é tudo muito difícil. Então, dos erros a gente sempre aprende, e contanto que a gente, vamos dizer, sempre vá atrás das lições aprendidas. Muitos colegas nossos preferem esconder os erros e não divulgar o erro. O erro é humano, nós somos seres humanos. Todos nós somos passíveis de errar. Por isso que cada um de nós precisa ter sempre um verificador, um certificador, alguém que não está envolvido emocionalmente, que precisa checar aquilo que foi feito. Porque quando a gente mesmo erra, a gente dificilmente encontra o nosso próprio erro. Um erro de ideia, um erro de conceito, um erro de cálculo. Então, é sempre bom que alguém verifique. E errar é humano. O bom é dos erros aprender e para compreender onde foi errado, para não repetir nunca mais. Em que projeto ou obra você está atualmente envolvido? Bom, eu tenho estado envolvido, assim, eu diria, boa parte do meu tempo dos últimos 2 anos nesse projeto do terminal de Dundee, né, o TLBD, onde a equipe da Tenenge, apoiou nossos colegas da USI na conquista desse contrato muito grande em Angola, um contrato muito difícil, com obras civis volumosas, grandiosas, porque ali é uma falésia de 55 metros de altura, onde o mar tem períodos muito altos, o mar tem um swell muito difícil, e esse mar, que bate direto na falésia, não existe praias, tá certo? Então, o acesso para as obras marítimas foi feito através da abertura de uma rampa de 1 quilômetro, com 7% de inclinação, e todas as obras marítimas, inclusive toda a área reclamada, e mais os quebra-mares, e mais os cais estão em execução agora nesse momento. E dentro desse projeto existia, vamos dizer, uns vasos de GLP, os bullets, com um volume de estocagem de gás muito grande, acho que é a maior do mundo em termos de bullet, os bullets, mounted bullets, como é chamado, que é, vamos dizer, um conceito de vaso de GLP que fica enterrado numa espécie de um mausoléu. Você constrói esses bullets, esses vasos, celuasme, né? E eles ficam apoiados em celas de areia e depois eles são enterrados, e com isso eles ganham uma barreira para explosão, né? Para eles também se protegem assim da variação térmica quando eles ficam enterrados. Então, o mounted bullet, no caso do TLBD, cada bullet tem 8 metros de diâmetro e eles têm um comprimento total de 72 metros e eles pesam 420 toneladas. Então, são vasos, assim, 420 toneladas para nós da eletromecânica não é pesado. Para nós, um vaso pesado é de 1.000, 1.100, 1.200, que a gente, vamos dizer, chama a atenção pelo peso, ele chama a atenção pelo diâmetro e pelo comprimento. Ele praticamente, um bullet desse lembra muito os submarinos que nós estamos construindo no ProSub, né? Então, esses bullets, o que impressiona é a quantidade deles, são 34 bullets desses, ou seja, são mais de 12.000 toneladas de aço. A ideia, vamos dizer, do antigo construtor da primeira fase desse projeto, que eram os chineses, e todos os nossos concorrentes, e o nosso próprio cliente, e quem fez o projeto básico, a Roy Haskell, eles conceberam que esses bullets seriam fabricados e construídos no local, porque eles entenderam que a logística e a movimentação desses bullets seria impossível. Então, nós viabilizamos durante a proposta vamos dizer, o transporte desses bullets sendo fabricados completamente na China. E durante a própria proposta, a equipe gestora, né, dessa proposta, que o Alex e toda a equipe do nosso colega da UCI, eles tinham essa ideia que já vinha do cliente, que já vinha dos outros concorrentes e do próprio antigo construtor da primeira fase desse projeto, de que os bullets seriam fabricados no local, porque eles não têm dimensões apropriadas para ser transportados em Angola. É claro que os acessos rodoviários em Angola são muito, muito reduzidos, e você transportar um vaso de 8 metros de diâmetro de Luanda até TLBD, apesar que é 40 quilômetros, é impossível. Impossível. Então, durante a proposta, nós fizemos várias alternativas de como poderia esse bullet ser descarregado e como ele poderia realmente chegar ao próprio site em um cais temporário. E foi isso, então, que nós viabilizamos e comparamos em termos de risco, em termos de custo, em termos de prazo, com as diversas alternativas de fabricação no local ou em partes, e chegamos à conclusão que as economias não eram exatamente em custo, porque o transporte é muito caro também. Transportar o bullet, ele é vazio, então você está transportando
um volume imenso num navio, mas ele ocupa muito espaço. E com isso, você precisaria de muitos transportes. Nós conseguimos viabilizar, durante a fase executiva, navios de boca pequena, de 40, 42 metros, que fossem capazes de fazer tanto o Hidden Control como o Routing Control, de forma que nós pudéssemos dar segurança a esse transporte, com os bullets transportados transversalmente no navio, com um grande balanço para fora. Então, os bullets, nós conseguimos num navio botar 12 bullets, todos um ao lado do outro, todos na transversal. Eles ficam muito para fora do costado, muito mesmo. Então, muitas transportadoras disseram que não executariam aquilo por ser muito arriscado. Muitas disseram que daria slamming, que bateria o bullet na água. E com isso, vamos dizer, nós batemos o pé que essa solução era muito mais barata e que nós queríamos torná-la segura, empresarialmente segura, inclusive para a própria contratação do seguro. E por isso, então, nós contratamos a DNV para ser a Marine Warrant Surveyor. E contratamos várias empresas, começou com a Genesis, depois nós passamos para a NSG. E no Orcaflex nós conseguimos modelar todas essas condições de slamming. Nós tivemos que erguer os bullets do convés mais alto, de 2 metros, que estava no início o fundo do bullet. Para um transporte nós elevamos 2 metros, então ficou 4 metros de altura, o fundo do bullet até o convés. E nos outros navios menores foi 3,5 metros. E nós conseguimos viabilizar, vamos dizer, para uma onda de transporte, uma onda significativa de 6 metros, passando pelo Cabo da Boa Esperança, que é os piores mares do mundo, nós conseguimos viabilizar e calculamos todos esses bullets para receber o slamming. E até gerencialmente nós forçamos a onda de projeto do cálculo estrutural para uma onda maior, uma onda de 7,2 metros significativa, que significa que uma a cada 1000 pode ter uma onda de 14 metros de altura. E calculamos para isso, e calculamos que a máxima força de slamming que esses bullets poderiam receber, dependendo da direção que vinha essa onda no navio, seria da ordem de 900, ou de 700, ou de 500 toneladas. E são cargas para cima. Então, o bullet que só pesa 400 recebe uma carga de 900 para cima na sua ponta. Então, é claro que todos eles tinham esse problema desse transporte era de uplift, era de arrancamento, não era um peso no convés, mas ao contrário, era a força do mar arrancando o bullet do convés e jogando ele na água. Então, nós tínhamos o risco de perder o bullet no caminho. E é isso que, então, nós esmiuçamos a engenharia e certificamos através de celas especiais, com a parte superior da cela que fazia um clamp parafusado, e com as soldas no convés nós tivemos que fazer todos os grillets e todos os suportes alinhados com as cavernas e com toda a estrutura interna do navio, de forma que a gente garantisse que não haveria nem mesmo a falha de dupla laminação da chapa do convés, que foi tudo inspecionado em ultrassom. E com isso, nós colocamos engenharia e conseguimos uma solução extremamente barata e segura para transportar 34 bullets da China para Angola, usando apenas 3 navios de pequena boca. Essa foi uma solução excelente em termos de custo. Quais são os desafios inerentes à realidade de Angola que impactam na execução de obras de grande porte e complexidade? Bom, eu, particularmente, tanto eu como minha equipe, a equipe de processo construtivo da Tenenge, nós já trabalhamos em Angola em 3 plataformas, 2 construídas em Portugal e a jaqueta e o deck de Alfipambi que foi construída em Paranaguá. Eu particularmente não fui nas instalações do mar, colegas nossos foram, mas na verdade a gente teve pouco acesso, vamos dizer, a Angola, mesmo durante a instalação dessas plataformas, que nós praticamente seguíamos via Nigéria. E eu, particularmente, já tinha ido ao Gabão para ver onde estava a balsa de lançamento, a balsa que nós embarcamos e transportamos a jaqueta de Pambi. Mas em Angola, realmente, eu, particularmente, nunca tive experiência. Então, eu estou aprendendo nesse momento com os colegas que moram em Angola, que estão em Angola há muito tempo, os colegas da OCI, que sabem como lidar, vamos dizer, com o ambiente político, o ambiente estrutural que existe em Angola, de como trabalhar com as empresas angolanas e com o próprio povo angolano e ter como cliente a Sonangol e, vamos dizer, todas as questões que existem dentro de Angola que acabam influindo muito na execução prática da obra, do contrato, né? Nós estamos aprendendo, eu tenho aprendido bastante com esses colegas que estão lá e que têm muita vivência de trabalhar em Angola, os próprios problemas de visto, problema de como lidar com os expatriados que estão trabalhando lá. Então, nesse momento, lá em Angola, nós estamos com a Mamute, e para ter uma ideia, então ali a gente está lidando com sul-africanos, nós estamos lidando com malasianos, com pessoas, com holandeses e com ingleses, e dentro do contrato do TOBD, então são muitas culturas e muitas línguas e muitas formas diferentes de ver a segurança, de ver como lidar com os problemas de mar, e então nós temos que integrar tudo isso com vamos dizer, com os trabalhadores angolanos e com os fiscais e clientes angolanos. Então, é um exercício de pluralidade cultural e, claro, de língua, mas cultural, de
e de formas diferentes de trabalhar e de ver as questões de segurança de qualidade. Então, é um exercício difícil, e é claro que com uma solução inovadora, onde todos diziam que era impossível transportar esse bullet, todos diziam que era impossível subir a rampa de 7% com esse bullet, que era impossível desembarcar esse bullet com SPMT no cais, com quebra-mar semi-feito. Então, vamos dizer, nós fomos com esse contrato, mostrando ao nosso cliente a capacidade de engenharia que a empresa tem para dar suporte a um contrato. Então, eu acredito que nosso cliente e todos que estão acompanhando esse projeto estão impressionados com a capacidade técnica que a Odebrecht está demonstrando para executar um desafio tão grande em Angola. E sabendo lidar com os subcontratados angolanos e nos comunicando também em Angola através da língua portuguesa e através da cultura, que Angola tem uma ligação cultural muito grande com o Brasil. Então, em termos de inovação, vamos dizer, a inovação ela tem que mostrar que, vamos dizer, você consegue executar, vamos dizer, soluções difíceis lá e com as condições de suporte técnico lá. Então, às vezes, para encontrar uma oficina para fazer manutenção de um macaco, é difícil. Até o pagamento é difícil. Vamos dizer, os próprios pneus da SPMT. Teve que encontrar borracheiro que pudesse reparar os pneus. Porque cada subida de rampa estava estourando 2, 3 pneus. Porque os pneus que tracionam estavam fazendo muita força e acabavam, vamos dizer, perdendo um pouco de atrito e eles patinando um pouco na rampa. E muitas vezes, por causa disso, por causa da calibração ou da temperatura elevadíssima, para fazer uma subida de 1 km a 7%, força muito a SPMT subir, é o limite das carretas subir, então acaba que estoura pneus. Estouram pneus. Então, tudo isso faz parte dessa inovação, os cuidados e análise de risco que, vamos dizer, devem envolver as condições locais, né? As condições locais de Angola. É um país maravilhoso, com um povo muito feliz, alegre e vivendo em condições muito difíceis. A gente aprende a gostar muito deles. Você considera a OS uma empresa inovadora? E qual foi seu maior desafio na carreira e como você o superou? Bom, por tudo que eu tenho mostrado para vocês, eu considero sim a OS uma empresa muito inovadora. E graças a Deus, desde 1981, por algum motivo, os meus líderes e as equipes gerenciais na época da Tenente, depois com a Odebrecht, sempre me deram muito espaço de inovação. Não sei por que motivo me deram missões muito difíceis, muito desafiadoras, para procurar uma solução, seja de AutoCAD, seja de softwares, seja de solução de problemas. Então, é muito inovador. Está no DNA da Odebrecht, das empresas da Odebrecht, a inovação. Nós somos estimulados a inovar, sempre fomos estimulados a atender à solicitação do cliente, satisfazer o cliente, mas executar soluções criativas que de alguma maneira tragam frutos, frutos de conceitos e frutos de imagem da empresa perante a competição do mercado. Então, uma empresa inovadora é uma empresa que ela, vamos dizer, vai trabalhar com a imagem também, porque ela vai respeitar o ser humano, respeitar a qualidade, respeitar a segurança e criar soluções de engenharia, ou seja, engenheirar. Eu diria que, vamos dizer, graças a Deus, eu aproveitei, dentro das minhas possibilidades, todo esse espaço que a empresa me deu ao longo dos anos, de ser criativo, porque não existe nada mais gostoso no mundo do que a gente fazer alguma coisa que nos dê essa alegria de criar, de fazer cada vez melhor. Então, todos os colegas que eu encontro, todos têm esse viés criativo. Alguns não põem muito isso para fora. Então, mas todos que fazem com amor e com carinho tudo que fazem, sempre vão criando uma maneira de fazer as coisas mais limpas, mais seguras, mais produtivas e de melhor qualidade. E gastando menos. Então, é esse que é vamos dizer, o nosso DNA. Nós somos treinados para ser assim. Você me pergunta qual que é o desafio maior que eu tive muitos desafios. Nós tivemos desafios nas fundações de Paraguá, onde eu era muito jovem, eu tinha que aprovar uma fundação de ponta fechada que o SEMPS projetou. Aquilo foi muito difícil para mim naquela época. Era muita responsabilidade para a minha idade naquele momento de Paraguá, porque naquela época o SEMPS para aprovar os projetos no VTE da Petrobras, né, acabava que o SEMPS sempre acabava sendo muito otimista nos seus projetos básicos. E no caso do Polo Nordeste, voltando a ele, as fundações do Polo Nordeste elas tiveram um grande e grave problema ao longo do projeto executivo, porque a Petrobras quis usar um setup dessa escravação dessas estacas baseado numa tese lá de um engenheiro da Petrobras, de uma experiência no Nordeste do Brasil.
Só que eles queriam que na bacia de Campos, depois que as estacas estivessem cravadas, que elas tivessem um setup enorme. E todos os consultores internacionais e todas as projetistas foram contra, ao ponto de ter sido feito um teste. Foi cravada uma estaca no meio do mar. E depois foi arrancada para ver com que força ela saía. E ela saiu igual uma manteiga. Então o projeto estava errado. A Petrobras dizia que nós estávamos querendo ganhar dinheiro, porque a estaca era o dobro do comprimento que eles projetaram. E aí o projeto estava errado, então eles criaram essa estaca de ponta fechada, que no final do projeto, eu, como gerente de engenharia, tinha que aprovar e assumir a responsabilidade daquilo. Então, naquela época, acabamos conseguindo dar uma solução para aquilo lá. Foi um problema muito difícil. Muitos problemas foram difíceis. O lançamento da GCAP foi muito difícil. A calibração e todo o modelo reduzido das GCAPs e o lançamento das GCAPs, a calibração dos modelos e a execução do lançamento, isso foi muito engenharia, muito difícil. E eu diria que esses bullets de Angola agora, com todo o contra que nós tínhamos de muita gente da seguradora e da própria transportadora dizendo que aquilo era inseguro e nós tivemos que provar que aquilo era seguro. Realmente, enquanto a gente não criou essa folga gerencial de uma onda maior estrutural para garantir gerencialmente que nós não íamos perder nenhum bullet no caminho, só conseguimos dormir de noite quando a gente conseguiu um critério, um conceito que na verdade até o projetista foi contra o nosso conceito porque achou exagerado, mas nós sabemos que nós tínhamos que dar para a empresa uma solução segura de que esses bullets tinham que chegar em Angola com segurança, passando pelo Cabo da Boa Esperança, com aqueles balanços enormes do lado de fora do navio. Então, cada projeto, quanto mais arrojado ele é, mesmo com todo o cálculo, ele sempre leva para nós assim momentos muito difíceis e que nos dá muita atenção. É claro que acidentes, como nós tivemos no Corinthians também, nós aprendemos muito com eles. Ele foi um desafio muito grande aquele recuperar o acidente do Corinthians, com 2 vidas que foram ali perdidas naquele acidente, que poderiam ser evitadas e que nós tínhamos que entregar o estádio para a inauguração do primeiro jogo da Copa de 2014 e nós estávamos no início de dezembro de 2013 e nós tínhamos que terminar o estádio, descimbrar e nós tínhamos que recuperar aquela peça caída e toda a estrutura do estádio. Aquilo foi um dos maiores desafios que eu tive na minha vida, que toda a nossa equipe, todos que nos ajudaram, nós trabalhamos muito durante 2 meses, eu diria das 5:30 da manhã até as 11 da noite, para recuperar aquele erro enorme, aquele desastre que foi o acidente que nós tivemos no estado do Corinthians. Todos nos ajudaram, todos os contratos, o pessoal que estava no Nordeste, o pessoal que estava no Ceada, o pessoal que estava em todos os lugares, as melhores pessoas da Industrial foram mobilizadas para nós atendermos a empresa e recuperarmos a imagem daquele desastre horrível que nós tivemos na construção do Corinthians. Aquele, com certeza, eu diria hoje, foi um dos maiores desafios da minha vida. E eu agradeço a todos que nos ajudaram naquele momento a recuperar aquilo. O engenheiro Armani me pediu que eu ficasse responsável por isso, e eu agradeço a ele a confiança. Ele é um grande amigo que nós temos, e acho que todos envolvidos, nós nos dedicamos muito a recuperar aquele acidente. E tenho fé em Deus e certeza que nós nunca mais repetiremos os erros cometidos que nos levaram a passar por aqueles momentos. Graças a Deus. Como exemplo de líder educador, que conselhos e orientações que você gostaria de passar aos nossos jovens integrantes? Conselhos? Eu não sei como é que eu posso dar conselhos. Eu acho que todos nós temos que aprender a ouvir, todos nós temos que aprender a ler, todos nós temos que aprender a nos atualizar com a engenhosidade que existe no mundo, das outras empresas, nos outros continentes, nas outras culturas. Como o povo americano soluciona seus problemas, como os povos europeus solucionam seus problemas, como hoje em dia os chineses solucionam problemas, coreanos, japoneses, como os africanos solucionam seus problemas, como nós da América Latina solucionamos problemas em geral e problemas de engenharia. E sendo aberto a outras soluções, eu tenho visto que boa parte do que são chamadas criatividades, soluções criativas de nossa parte, sempre foi pegar uma solução daqui e passar para aplicar numa solução ali. Muito pouco criando alguma coisa nova, mas muito sim usando um conhecimento de uma cultura numa outra cultura e adaptando para essa outra cultura a solução específica dada para aquele problema. Então, conseguir compreender essas nuances e sempre trabalhar muito bem em equipe, saber ouvir a opinião de todos, mas sempre como eu digo, todo mundo pode dar opinião, mas tem que saber quem é o responsável. Se a coisa não der certo, quem é o responsável? Então, se sou eu, quem vai dar a palavra final sou eu. Então, a gente precisa ouvir as opiniões de todos, balancear e usar o mínimo, vamos dizer, usar o máximo possível, desculpe, a humildade, e não querer que seja a minha ideia aquela que prevaleça, saber quando que muitas vezes a gente está discutindo uma ideia, uma solução, e a gente está sendo levado pelo orgulho porque aquela ideia não foi minha. Então não é isso que é trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é pegar as maiores ideias, as melhores ideias, e
e juntos procurando uma solução técnica, mais no estado da arte, análise de riscos e para poder pôr em prática as suas soluções. Chegamos ao final de mais um Conexão USC. Hoje conversamos com o experiente engenheiro Jacques Raigorowski, que compartilhou aqui conosco um pouco da sua grande experiência em construção pesada. Continuem ligados nos nossos canais do USCIM. Obrigado por participar e até o próximo programa.